E a próxima palestra será em inglês, então eu reforço aqui a disponibilidade de aparelhos de transmissão e de tradução simultânea. E eu convido ao palco o diretor de ESG da Stahl, Michael Costello. A sua palestra será sobre como a indústria química está reduzindo a pegada ambiental do couro. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agora vocês vão precisar do headset se não entendem inglês. Boa tarde a todos. Meu nome é Michael Costello. Nós ouvimos da Helena e do Kim a importância dos químicos e o impacto do couro, no impacto do couro. Hoje nós vamos investigar um pouco disso. Se você excluir o impacto do animal, então os químicos, de longe, são o impacto mais importante na pegada ambiental do couro. Então isso vai aumentar quanto avançamos. Eu acredito que é muito importante investigar o impacto dos químicos, não somente reduzindo os químicos, mas reduzindo o impacto deles. Nós vamos falar sobre isso hoje. A indústria química está fazendo muito para reduzir o impacto ambiental do couro. Uma das coisas que fazemos, tentamos nos antecipar à legislação. Quando a legislação vai sair, nós tentamos nos antecipar 3, 4, 5 anos, antecipando a mudança, ajudando vocês a antecipar essa mudança. A tecnologia é um bom exemplo de como a indústria química se manteve adiante da legislação e foi preparado, se antecipando antes de ser implementado. Também inovamos de antemão com uma boa pesquisa e desenvolvimento. E, é claro, a indústria química se envolve nas iniciativas como ZDC e o grupo de couro. Hoje, vamos focar no impacto de emissões, o impacto ambiental dos químicos. Isso será o foco nos próximos minutos. Eis um gráfico que mostra as emissões de gases de estufa globalmente da indústria, de setores-chave da indústria. A maior parte disso é energia e transporte. Depois você tem aço e ferro. Aqui embaixo você vê petroquímicos. Essas são aquelas grandes indústrias químicas. Nossa indústria química é uma de especialidade, é uma parte pequena dessa indústria. E a indústria de químicos para couro é uma fatia ainda menor. É uma parte bem pequena desse gráfico, uma fatia bem pequena do gráfico, mas como já vimos, é uma parte importante do processo no couro. É por isso que nós focamos em emissões. A redução de emissões iniciou com a mudança climática, o Acordo da Mudança Climática em Paris, 2015. E foi um ponto de mudança na indústria. Pela primeira vez, o mundo concordou em definir metas para manter o aquecimento global abaixo de 2 graus, comparado à era pré-industrial. Atualmente, a Terra está em 1,1, 1,2 graus mais quente do que a era pré-industrial. Para manter o aquecimento global abaixo de 2 graus, precisamos reduzir as emissões. Não podemos continuar avançando como estamos. Precisamos reduzir as emissões. E esse é um objetivo-chave do Acordo de Paris. Isso levou a muitas outras iniciativas. Uma dessas iniciativas, vocês devem ter ouvido falar, é uma organização chamada Science Based Targets.
essa iniciativa. Essa organização foi formada após o Acordo de Paris. O que ela faz? Garante que qualquer empresa que cria uma meta para reduzir emissões, isso está alinhado ao Acordo de Paris. Você não pode simplesmente criar uma meta e dizer, vou reduzir as emissões em 20%. O que essa empresa faz, ela pede a você enviar a meta, checam se você está medindo corretamente e aí validam sua meta de acordo com o Acordo de Paris. É isso que o SBT faz. É um exemplo aqui de uma empresa de químicos, a nossa empresa de químicos, e a meta que nós temos. Se você não sabe o que é o escopo 1, escopo 2 e escopo 3, o que são as emissões de escopo 1, escopo 2 e escopo 3, tem muita informação sobre isso. Deixa eu explicar brevemente. Escopo 1 e 2 são as emissões diretas, emissões de gases estufa, dentro da fábrica, na sua atividade, a luz, a energia, o gás, o vapor que você usa na fábrica. Escopo 3, as emissões de escopo 3, são as emissões que estão fora do seu controle imediato. Você pode influenciá-las, mas você não as controla. Por exemplo, matéria-prima que você compra estão fora do seu controle imediato, mas são consideradas emissões de escopo 3. Vamos dar uma olhada nas emissões de uma empresa de químicos típica. Vocês vão adivinhar qual que é. Seria o mesmo para qualquer empresa de químicos. O que você vê aqui é bem interessante. Quase todas as emissões de uma empresa de químicos 98% são de emissões de escopo 3. Então, a fábrica, o transporte, todas essas coisas não têm muito impacto. O grande impacto para uma empresa de produtos químicos são as matérias-primas que nós compramos. Os produtos que nós compramos para fabricar os nossos químicos são a maior parte da pegada de carbono de uma empresa de produtos químicos. Então faz sentido focar nisto e não tanto nas nossas próprias fábricas e na energia que utilizamos, apesar de fazermos isso. Mas o grande impacto vem das matérias-primas químicas que nós compramos. Então, vocês podem ver aqui onde tudo começa. É aqui que nós estamos. Nós precisamos obter os nossos químicos da indústria química de uma maneira que tenha menores emissões. E há várias maneiras. Nós podemos dar a esses químicos, eu vou falar sobre como fazemos os dados, nós fornecemos isso para os curtumes, então o impacto de escopo 3 dos curtumes são os químicos e isso passa adiante na cadeia de produção até o consumidor. E é assim que nós contribuímos para o Acordo do Clima em Paris. Como reduzimos essas emissões, então? Bom, em primeiro lugar, temos que obter dados, coletar dados, bons dados, dos nossos fornecedores. E isso nem sempre é fácil, mas é o que nós estamos tentando fazer, obter bons dados de nossos fornecedores. Não podemos melhorar a não ser que mensuremos primeiro. Então, precisamos de bons dados. Então, nós tentamos substituir algumas matérias-primas, se for possível, por outras que tenham um impacto menor. Com sorte, não vai ser mais caro e, com sorte, vai funcionar. Só então vamos introduzir esse produto ao mercado. E então nós podemos redesenhar os nossos produtos utilizando a avaliação de ciclo de vida, e eu vou mostrar como isso funciona, para podermos então inovar com novas tecnologias. É assim que funciona, mas a coisa mais importante era o primeiro ponto, como obter dados de nossos fornecedores. Às vezes são grandes indústrias químicas, mas às vezes não são grandes indústrias químicas. Então, há 3 fontes de dados que nós obtemos.
Primeiro, há uma base de dados chamada EcoInvent. É uma base de dados de químicos que você pode usar para obter dados de ciclo de vida, de pegada de carbono, de uma longa lista de produtos químicos commodities. Isso é muito útil, mas não cobre muitos dos químicos especializados que nós precisamos. Então, a coisa mais importante é obter bons dados dos nossos fornecedores. E é aí em que nós focamos os nossos esforços. Se pudermos obter bons dados primários de nossos fornecedores, então podemos fornecer dados de qualidade para vocês, para a indústria, e isso vai ajudar a todos reduzirem a sua pegada. Então, este é o foco dos nossos esforços no momento. Não é tanto em reduzir as emissões, mas isso virá, é mais em obter bons dados de qualidade. Esta é a nossa prioridade no momento. Entretanto, às vezes, a base de dados não tem dados para o produto químico que você está comprando e, às vezes, o fornecedor não fornece dados para você. Então, às vezes, nesse caso, nós temos que fazer um cálculo médio. Então, nós combinamos tudo isso junto e temos utilizado o SPIN 360 para nos ajudar com esta coleta de dados também. Então, eles também têm sido uma parte importante desta jornada para obter melhores dados. Mas o que é realmente importante para as empresas químicas é que estes dados são os mesmos dados utilizados para duas coisas. Primeiro, para calcular a nossa pegada de carbono corporativa, que nós reportamos todo ano no nosso relatório de sustentabilidade, então a pegada de carbono da empresa, mas os mesmos dados também são utilizados para calcular a pegada de carbono dos nossos produtos que nós fornecemos a vocês, para vocês poderem inserir esses dados, como vimos na apresentação do Kim, nos seus sistemas, e assim obter a pegada ambiental do couro de alta qualidade. Então, os mesmos dados são usados para duas coisas diferentes, isso é muito importante. Então, claro, nós calculamos a avaliação de ciclo de vida para os nossos produtos e nós utilizamos as diretrizes padrão da ISO, como toda a indústria faz, e temos 2 pessoas dedicadas a isso na nossa empresa. É uma grande quantidade de trabalho, mas nós achamos que é um serviço muito valioso para a indústria. Nós dividimos os dados em 2 categorias. Alguns clientes apenas querem dados de mudanças climáticas e outros clientes querem o LCA completo. Então, nós temos essa habilidade. Então, é isso que a indústria química está fazendo. E, tipicamente, nós fornecemos declarações como essa. Esse é um exemplo de uma declaração. Vocês não vão conseguir ler os números, mas é um dos produtos. E aqui embaixo, qual é o potencial de aquecimento global. E nós fornecemos esses dados para os clientes de forma transparente. Não há problemas. Não precisamos de contratos de confidencialidade especiais. Nós fornecemos os dados livremente para os clientes. É assim que nós fazemos. Mas, outra coisa importante, o que nós fazemos com esses dados? Porque, como eu disse antes, o nosso foco é fornecer bons dados de qualidade. Mas, então, claro, precisamos melhorar, precisamos reduzir o impacto dos nossos produtos. Então, temos que analisar os dados e nos aprofundarmos nas partes mais interessantes. Nós vimos para o produto do couro, químicos, talvez no recurtume. Bom, o que nós fizemos aqui foi pegar uma tecnologia típica de finalização, de acabamento do couro, um poliuretano baseado em água. Nós fazemos a análise LCA, eu simplifiquei aqui, e o que nós encontramos na análise LCA é que a matéria-prima dá conta de maior parte do impacto. A produção do produto e as outras coisas têm um impacto relativamente pequeno, a maior parte do impacto vem da matéria-prima. Então, e se nós dividirmos as matérias-primas para encontrar quais matérias-primas são o ponto quente, a parte mais importante, nós encontramos que há 2 elementos químicos dentre as matérias-primas que têm o maior impacto, e estes são os polióis e isocianatos, e no caso de um revestimento de poliuretano. Então, nós dizemos a nossa pesquisa, a nossa equipe de pesquisa, para focar nesses 2 grupos.
Então, a maior parte da pesquisa que nós fazemos é para encontrar uma versão de baixo carbono ou de base biológica desses dois tipos de produtos químicos. É assim que funciona, então. Nós focamos os nossos fornecedores em obter bons dados, verificamos os dados, validamos os dados, convertemos esses dados na nossa pegada de carbono corporativa, que é reportada de forma transparente todo ano, e então os mesmos dados são utilizados para calcular o impacto do ciclo de vida dos nossos produtos, para que vocês então possam calcular as suas emissões. Em resumo, a contribuição dos produtos químicos é crítica para um produtor de couros. Nós, em primeiro lugar, testamos nos antecipar a qualquer legislação, e eu mencionei a tecnologia livre de bisfenol como sendo um bom exemplo de como isso funciona. Nós temos tecnologia livre de bisfenol, a legislação não foi aplicada ainda, mas já estamos prontos. Estamos comprometidos em estar em conformidade com os padrões da indústria, com iniciativas lideradas por marcas como do Leather Working Group, e a indústria química está bastante envolvida nisso. Nós reportamos as nossas emissões de gás carbono de forma transparente, nós temos relatórios de sustentabilidade todo ano e somos totalmente abertos quanto às emissões que a nossa empresa gera e os nossos planos para reduzi-las. Vocês podem olhar no nosso site, está aberto e livre para consultar. E, finalmente, utilizamos a avaliação de ciclo de vida para calcular, analisar e reduzir o impacto dos nossos produtos no seu produto de fabricação de couro. Não apenas reduzir o impacto dos nossos produtos, mas também ajudá-los a reduzir o impacto geral do seu processo. E talvez até utilizando menos químicos, talvez utilizando menos energia com os químicos utilizados de uma maneira diferente. Então, esse é o serviço que a indústria química está oferecendo para a indústria, ou para o setor. Muito obrigado pela sua atenção.